Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, sempre pareceu uma rocha morta e inexpressiva, um ponto pequeno e acinzentado perdido na imensidão incandescente do sistema solar. À primeira vista, nada parece se mover, nada parece crescer, nada parece viver. Um mundo sem atmosfera densa, queimado pela radiação, frio e abrasador ao mesmo tempo. Mas quanto mais o observamos, mais ele revela segredos que desafiam tudo o que pensávamos saber sobre os planetas rochosos. Sob o calor extremo, entre crateras antigas e vales congelados, Mercúrio guarda mistérios que intrigam astrônomos há décadas. Apesar das temperaturas que ultrapassam 400 graus Celsius durante o dia, há gelo nos seus polos, e mesmo sendo tão pequeno, ele abriga um campo magnético capaz de desviar partículas solares, algo que nem Vênus, 2 vezes maior, consegue fazer. A cada nova descoberta, o planeta mais próximo do Sol se mostra mais complexo, mais imprevisível e mais fascinante. Mercúrio é o menor dos planetas do Sistema Solar. Seu raio tem pouco mais de 2.400 quilômetros e ele orbita o Sol a uma distância média de 58 milhões de quilômetros, 2,5 vezes mais próximo do que a Terra. Isso significa que um ano lá dura apenas 88 dias terrestres. O calor durante o dia é inimaginável, chegando a cerca de 430 graus Celsius, mas à noite o frio é mortal, caindo para 180 graus negativos. Nenhum outro planeta conhecido passa por variações tão extremas de temperatura. Isso acontece porque sua atmosfera é praticamente inexistente, incapaz de reter calor. E, no entanto, sob essas condições brutais, ainda há sinais de água congelada escondida em crateras sombreadas, onde os raios solares nunca alcançam. A rotação de Mercúrio é outro de seus mistérios. Durante muito tempo se acreditou que o planeta estivesse travado em relação ao Sol, como a Lua em relação à Terra, mostrando sempre a mesma face. Mas observações mais recentes revelaram que ele gira de forma peculiar. A cada 2 voltas em torno do Sol, ele completa exatamente 3 rotações em torno de si mesmo. Esse fenômeno é chamado de ressonância spin-órbita, e é o que faz com que seus dias e noites durem quase 3 meses terrestres. É uma dança cósmica lenta e precisa, marcada pelo equilíbrio entre a gravidade solar e a inércia de seu pequeno corpo rochoso. Sua órbita é uma das mais excêntricas do Sistema Solar. Em vez de circular o Sol como a Terra, Mercúrio descreve uma trajetória ovalada, variando entre 46 e 70 milhões de quilômetros de distância. Essa oscilação faz com que sua velocidade e temperatura mudem constantemente. Durante o ponto mais próximo do Sol, o periélio, o planeta acelera e o calor se intensifica. Já no ponto mais distante, o afélio, ele desacelera e se resfria. Essa diferença é tão marcante que até Einstein a utilizou como evidência para comprovar sua teoria da relatividade geral. Nenhum outro planeta mostra uma órbita tão sensível à distorção do espaço-tempo. Outro detalhe curioso foi descoberto recentemente. Um anel de poeira acompanha a órbita de Mercúrio ao redor do Sol. Cientistas acreditavam que, por estar tão próximo da estrela, toda a poeira seria queimada ou dispersa, mas observações feitas por telescópios espaciais mostraram o contrário. Existe um fino halo de partículas orbitando junto com o planeta, uma espécie de rastro cósmico, formado possivelmente por micrometeoros que colidem com sua superfície e se fragmentam. Isso sugere que fenômenos semelhantes podem ocorrer em outros sistemas solares, em planetas igualmente próximos de suas estrelas. Mesmo sendo pequeno e aparentemente frágil, Mercúrio possui um campo magnético real, algo surpreendente para um planeta que deveria ter um núcleo já solidificado. Seu magnetismo é apenas 1% do da Terra, mas ainda assim forma uma magnetosfera que interage com o vento solar, criando tempestades magnéticas e auroras tênues. O mais intrigante é que esse campo parece ser instável, com regiões onde partículas solares penetram diretamente, como se houvesse buracos em sua proteção natural. Acredita-se que esses vazamentos sejam o que mantém sua tênue atmosfera, constantemente renovada por partículas vindas do espaço. O segredo de seu magnetismo está no coração do planeta,
Mercúrio tem um núcleo metálico gigantesco, proporcionalmente o maior entre todos os planetas rochosos. Estima-se que ele ocupe quase 70% de todo o volume do planeta e cerca de 1/3 de sua massa total. Esse núcleo é composto principalmente por ferro e níquel e permanece parcialmente líquido, o que permite a geração de correntes elétricas e, consequentemente, o campo magnético. Uma das hipóteses é que, nos primeiros estágios do Sistema Solar, Mercúrio era um planeta muito maior. Uma colisão colossal com outro corpo celeste pode ter arrancado grande parte de sua crosta e manto, deixando apenas o núcleo metálico e uma fina camada de rochas na superfície. Estudar Mercúrio, porém, é um desafio quase impossível. Por estar tão próximo do Sol, é difícil observá-lo com telescópios. A luz solar ofusca qualquer tentativa de visualização. As missões espaciais também enfrentam dificuldades. A gravidade solar é intensa, exigindo manobras complexas e precisas para colocar uma sonda em órbita do planeta, sem que ela seja puxada para o Sol. Até hoje, apenas 2 naves conseguiram a façanha de chegar até lá. A Mariner 10, nos anos 1970, e a Messenger, que operou entre 2004 e 2015. A Mariner 10 foi pioneira. Utilizou a gravidade de Vênus para reduzir sua velocidade e se aproximar de Mercúrio, uma técnica revolucionária na época. Sobrevoou o planeta 3 vezes, fotografando cerca de metade de sua superfície e revelando um mundo cheio de crateras, muito semelhante à Lua, mas com características próprias. Foi a primeira a detectar seu campo magnético e a medir as variações extremas de temperatura entre o dia e a noite. As imagens mostraram também planícies lisas e vastas, indícios de que, em algum momento, Mercúrio teve vulcões ativos e mares de lava solidificada. 30 anos depois, a sonda Messenger deu continuidade à missão. Diferente da Mariner, ela conseguiu entrar em órbita e permanecer estudando o planeta por mais de 4 anos. Durante esse período, fez mais de 250 mil fotos, mapeando toda a superfície com detalhes sem precedentes. Descobriu que Mercúrio contém altos níveis de enxofre e muito pouco ferro na crosta, uma composição química única entre os planetas rochosos. Essa combinação indica que o planeta passou por um período de intensa atividade vulcânica e que, há bilhões de anos, pode ter sido coberto por um oceano de magma. Conforme esse magma esfriou, o planeta encolheu, rachando e formando escarpas gigantescas visíveis até hoje. Mas uma das descobertas mais surpreendentes da Messenger foi a presença de gelo nos polos. Mesmo tão próximo do Sol, certas crateras profundas permanecem eternamente sombreadas, e nelas há água congelada, possivelmente trazida por cometas ou liberada do interior do planeta ao longo de bilhões de anos. Isso prova que até os mundos mais inóspitos do Sistema Solar podem conservar traços dos elementos fundamentais à vida. A superfície de Mercúrio é um verdadeiro arquivo do tempo. Repleta de crateras, depressões e montanhas, ela conta a história de um planeta moldado por impactos, vulcanismo e contração. Há crateras simples e rasas, com poucos quilômetros de diâmetro, e outras gigantescas, como a Bacia de Caloris, com mais de 1.500 quilômetros de largura, uma das maiores crateras de impacto de todo o Sistema Solar. O impacto que a formou foi tão violento que gerou ondas sísmicas que se propagaram por todo o planeta, criando um terreno caótico no lado oposto, como se a superfície tivesse sido enrugada por dentro. Entre as formações mais curiosas estão as chamadas crateras fantasmas, quase invisíveis, cujos contornos foram cobertos por lava em erupções posteriores. Existem também as crateras poligonais, com paredes angulares formadas pelas tensões da crosta, e as crateras de raio, que exibem longos feixes de material ejetado, brilhando contra o solo escuro, sinais de impactos relativamente recentes. Além das crateras, há vastas planícies lisas que cobrem quase 1/3 do planeta, resultado de antigas erupções vulcânicas. E em contraste, surgem escarpas de centenas de quilômetros de extensão, cicatrizes formadas quando o interior do planeta esfriou e se contraiu, fazendo a crosta se dobrar como o papel enrugado. Tudo indica que Mercúrio continua mudando lentamente, mesmo hoje. Pequenas depressões, chamadas cavidades, foram observadas pela Messenger, formadas possivelmente pela sublimação de elementos voláteis.
Isso sugere que o planeta ainda é geologicamente ativo em uma escala mínima, mas contínua. Mercúrio é mais do que um simples pedaço de rocha queimado pelo Sol. Ele é uma cápsula do tempo, um fragmento preservado dos primeiros dias do Sistema Solar. Estudá-lo é como olhar para o passado da própria Terra, um passado de fogo, colisões e formação de mundos. As próximas missões, como a europeia-japonesa Bepi-Colombo, prometem revelar ainda mais sobre esse pequeno e resistente planeta. Em 2025, a sonda deverá entrar em órbita e analisar com precisão sua composição, seu campo magnético e seus misteriosos depósitos polares. Enquanto isso, Mercúrio continua sua silenciosa dança em torno do Sol. O pequeno sobrevivente de um sistema caótico testemunha de um tempo em que mundos nasciam e morriam, em meio ao fogo e à poeira. O planeta mais próximo da estrela que nos dá vida é, paradoxalmente, um dos mais solitários. Um lembrete de que, mesmo nos lugares mais improváveis, o universo sempre guarda algo novo para ser descoberto. Mercúrio é o mensageiro do Sol, o mais veloz e inquieto dos planetas, condenado a girar para sempre sob o olhar incandescente da estrela que o criou. Nenhum outro corpo celeste vive tão próximo da luz e, ao mesmo tempo, tão isolado no vazio. É como se Mercúrio fosse o guardião do limite entre o fogo e o silêncio cósmico. Um lembrete de que o universo não se move apenas por força e gravidade, mas também por mistério, equilíbrio e sobrevivência. Ao longo da história, o nome Mercúrio sempre carregou um significado simbólico. Para os antigos romanos, ele era o deus da velocidade, o mensageiro dos deuses, capaz de viajar entre mundos. Um reflexo perfeito do planeta que se move mais rápido em torno do Sol. Os astrônomos gregos já o observavam, chamando-o de Hermes quando aparecia ao amanhecer, e de Apolo ao entardecer, sem saber que se tratava do mesmo astro. Mercúrio foi, desde o início, um enigma, aparecendo e desaparecendo no horizonte, ora brilhando intensamente, ora sumindo por meses. Mas, além da mitologia, há um fascínio muito mais profundo. Mercúrio é uma janela para o passado primordial do Sistema Solar. Ele é o mais antigo, o mais denso e o mais puro testemunho do caos que reinou nos primeiros milhões de anos após o nascimento do Sol. Seu núcleo gigante, seu manto perdido, suas crateras sobrepostas, tudo nele parece contar uma história de destruição e renascimento. É como se nas cicatrizes da sua superfície estivessem gravadas as memórias da criação, o registro físico da violência cósmica que moldou todos os planetas. As missões que o estudaram, embora poucas, revelaram detalhes tão extraordinários que transformaram completamente a nossa visão sobre os mundos rochosos. As fotos enviadas pela Messenger mostraram que Mercúrio não é um deserto monótono, mas um mosaico vivo de relevos, texturas e contrastes. Há planícies claras e suaves, escurecidas por minerais ricos em carbono. Há regiões pontilhadas por crateras circulares e áreas tão refletivas que parecem conter vidro. Algumas zonas são tão antigas que preservam marcas de impactos de mais de 4 bilhões de anos, quando o Sistema Solar ainda era um campo de batalha entre asteroides e planetas em formação. Em alguns pontos, o solo é coberto por uma camada de poeira metálica tão fina que reflete a luz solar com um brilho quase líquido, e sob essa poeira, há vestígios de antigos fluxos de lava solidificados, rios congelados de fogo que um dia cobriram o planeta inteiro. Essa mistura de destruição e beleza dá a Mercúrio uma aparência paradoxal. Ele é, ao mesmo tempo, o planeta mais queimado e o mais gelado, o mais próximo do Sol, mas também o mais solitário, o mais denso e ainda assim o menor. O comportamento de sua órbita é outro espetáculo à parte. Quando Mercúrio se aproxima do periélio, o ponto mais próximo do Sol, o astro parece parar no céu e, por alguns instantes, recuar. Um efeito óptico raro causado pela ressonância de sua rotação. Imagine um pôr do sol que se repete no mesmo dia, ou um amanhecer que parece hesitar antes de nascer novamente. Isso realmente acontece em Mercúrio. Para um observador em sua superfície, o Sol nasceria, subiria, pararia no meio do céu.
Voltaria atrás por alguns minutos e então continuaria seu caminho normal. Nenhum outro planeta oferece uma experiência tão estranha do tempo e da luz. Esses fenômenos não são apenas curiosidades astronômicas. Eles são reflexos diretos das leis fundamentais que regem o universo. A órbita de Mercúrio, por exemplo, foi o primeiro teste prático da teoria da relatividade geral de Einstein. Por séculos, os cientistas notaram que sua trajetória apresentava uma leve precessão, uma variação minúscula, mas inexplicável, em relação ao que a física newtoniana previa. Só com Einstein, em 1915, essa anomalia foi compreendida. O espaço e o tempo são curvados pela presença de massa, e o Sol, com sua imensa gravidade, deforma o próprio tecido do espaço-tempo ao seu redor. Mercúrio, por estar tão próximo, sente essa distorção como nenhum outro planeta. Cada volta que ele dá é uma confirmação da relatividade em ação, um lembrete de que até as leis mais abstratas da física se manifestam em movimento e luz. A importância de Mercúrio vai além da ciência. Ele também nos ensina sobre resistência. Imagine um mundo sem nuvens, sem mares, sem ventos, enfrentando diariamente a força destrutiva da estrela mais poderosa do sistema solar. E mesmo assim, ele permanece. Milhares de impactos, temperaturas letais, colisões inimagináveis, e no entanto, Mercúrio ainda gira, silencioso e persistente. É o planeta da sobrevivência absoluta, o que carrega no próprio corpo as marcas daquilo que superou. Para os cientistas, compreender Mercúrio é compreender também a Terra. A composição de seu núcleo, sua crosta e seu campo magnético são pistas diretas sobre o que acontece em nosso próprio planeta. O fato de ele ter um núcleo ainda parcialmente líquido, mesmo sendo tão pequeno, sugere que as correntes metálicas que geram magnetismo podem durar bilhões de anos, desafiando previsões anteriores. Estudar Mercúrio é estudar a persistência da energia interna de um planeta. E, de certa forma, estudar o coração do nosso próprio mundo. Outra curiosidade está nas cavidades superficiais observadas pela sonda Messenger. Pequenas depressões rasas, sem bordas definidas, que brilham sob o Sol. Elas surgem quando gases voláteis escapam de dentro das rochas, evaporando e deixando o solo oco. Esse processo é contínuo, o que significa que Mercúrio ainda está mudando, ainda respira, mesmo que de forma quase imperceptível. É um lembrete de que o cosmos não é estático. Mesmo os mundos aparentemente mortos continuam se transformando lentamente, como feridas antigas que nunca cicatrizam completamente. Os cientistas acreditam que o estudo dessas cavidades pode revelar segredos sobre a origem de elementos voláteis no sistema solar, compostos que de alguma forma resistiram ao calor do Sol e permaneceram em planetas próximos. Isso pode explicar, por exemplo, como a água e outros materiais essenciais à vida se espalharam pelo cosmos. Paradoxalmente, é no planeta mais quente e árido que talvez encontremos pistas sobre o surgimento da vida. Enquanto isso, a missão BEP-Colombo, fruto da parceria entre a Agência Espacial Europeia e a japonesa JAXA, prepara-se para dar continuidade ao legado da Messenger. Prevista para entrar em órbita de Mercúrio em 2025, a nave trará instrumentos de última geração para estudar com precisão sua geologia, seu magnetismo e a composição da exosfera, a tênue camada gasosa que envolve o planeta. Os cientistas esperam compreender, entre outras coisas, por que o campo magnético é assimétrico e por que o planeta tem regiões tão ricas em enxofre e tão pobres em ferro. Cada resposta, acreditam, será uma peça a mais no quebra-cabeça da formação planetária. Mercúrio, porém, não é apenas um objeto de estudo científico. Ele é também uma metáfora da condição humana. Assim como ele, nós vivemos entre extremos, entre o calor e o frio, a luz e a escuridão, o silêncio e o som. O planeta mais próximo do Sol é também o mais marcado pela solidão, o que mais se afasta da harmonia perfeita. E talvez seja exatamente isso que o torne tão fascinante. Ele nos lembra que a beleza não está apenas na vida exuberante, mas também na sobrevivência silenciosa, na matéria que persiste, na resistência diante do impossível. Olhar para Mercúrio é como olhar para o limite da criação. Ele é o primeiro a receber o amanhecer do sistema solar e o primeiro a mergulhar na escuridão do espaço.
É o início e o fim de uma jornada luminosa. O planeta que, de certa forma, simboliza o eterno retorno. Um corpo pequeno, queimado, esquecido e, ainda assim, vital. Cada vez que observamos sua órbita veloz, cada vez que deciframos mais um de seus segredos, estamos olhando para o espelho do tempo. Talvez Mercúrio não seja apenas um planeta, mas um arquivo do universo. Ele guarda, em suas rochas e crateras, a memória dos choques que deram origem a tudo o que existe. É o livro mais antigo do Sistema Solar. E cada uma de suas páginas está escrita em ferro, lava e silêncio. E quando a luz do Sol o alcança, por um breve instante, ele se transforma no astro mais brilhante do céu. Uma fagulha metálica cruzando o horizonte, lembrando à humanidade que até os mundos mais pequenos podem carregar os maiores segredos. Mercúrio é o ponto de partida da história cósmica. O primeiro passo da jornada que nos trouxe até aqui, orbitando a mesma estrela, em busca das mesmas respostas.